Oiê, eu sou a Aline Barbosa, mas pode me chamar de Mãe Crespa. E aqui nós falamos sobre as nossas vivências, sobre as nossas alegrias, nossas potências e nossos caminhos. Então, senta aí, se ajeita que você está na presença com a Mãe Crespa. E hoje a minha convidada é uma pessoa que eu admiro muito, que é a Bruna Gabriela, influenciadora digital e também maquiadora. Então vamos bater um papo com ela. Quero agradecer o convite, primeiramente. Tô um pouquinho nervosa, mas sou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço, né, que tu tenha aceitado o convite para estar aqui. E já quero começar fazendo uma pergunta que também é uma dúvida minha, né? Que como foi, né, que tu entrou nesse mundo digital, né? Como é que tu se tornou uma influenciadora? Eu sempre digo que eu já era influenciadora sem saber, né? Sempre fui muito exibida, sempre registrei muito tudo, fotos, vídeos. Então eu sempre compartilhei minha vida toda na internet, sem filtro nenhum. Mas não me considerava blogueira, só postava por postar. Eu sempre tive uma vida muito ativa em relação a tudo. Até que um dia a minha comadre falou: por que que tu não tenta virar blogueira? Tu tá sempre postando coisas e tal. E eu achava que pra ser blogueira, sei lá, as marcas tinham que entrar em contato contigo, que o que eu fazia não era, e na verdade sempre foi. Então, foi aí que despertou essa chavezinha, que eu já era uma blogueira e não sabia. E eu comecei a levar um pouco mais a sério. Mas por ser maquiadora, eu sempre postei tudo, não só a parte da maquiagem, mas também a minha vida, para atrair clientes. Então era algo que já acontecia sem eu saber que eu estava sendo blogueira. E já que tu falou, né, da maquiagem, o que significa para ti na tua vida? A A maquiagem? maquiagem, né? Ser maquiadora. Até porque eu sei que tu já trabalhou, né, como professora, né, de jovens. Então, o que significa para ti isso? A maquiagem tá comigo a vida toda. Vários momentos eu tentei escolher e não consegui abrir mão. Desde pequena eu tava até procurando umas fotos, mas não achei. Eu me maquiava para ir pro colégio. Na adolescência eu tinha muita espinha. Então eu tinha vergonha de ir pra aula assim com a pele manchada. Então a maquiagem me ajudou com autoestima. Sempre passava maquiagem pra sair, pra ir em todos os lugares. E não foi assim algo que eu pensei, que eu sonhei em ser maquiadora. É como se a maquiagem tivesse me escolhido, porque já fazia parte da minha vida, mas não como profissional. E as pessoas vieram até a mim pedindo pra eu maquiar. Só que eu também nunca gostei de trabalhar de graça, nem que eu cobrasse 10, 20 reais. E foi assim que eu comecei. Uma coisa que era pra ser um extra foi crescendo, crescendo, tomando uma proporção que muitos momentos eu fiquei entre... Porque eu trabalhava, fazia ciências contábeis, nada a ver. Então eu sempre fiquei ali em dúvida da parte de exatas e da parte de criação, que a maquiagem não deixa de ser arte, né? Sim. E a estabilidade me pegava muito, sabe? Por mais que eu tivesse um fluxo de clientes bons, eu ficava, mas não é certo. Eu queria algo estável. A gente cresce ouvindo que tem que ter uma estabilidade. Sim. Até que, acho que eu faço maquiagem desde 2018, profissionalmente. Mas prometida já fazia há anos atrás. E ano passado foi o primeiro... Ano passado não. Há 2 anos atrás foi o primeiro ano que eu larguei tudo, qualquer segurança, e comecei a trabalhar só com a maquiagem. E eu, né, como eu te acompanho também, no ano passado, quando foi para o Rio de Janeiro, foi ano passado, né? Sim. Que É que eu já fui várias vezes, mas sim, ano passado... mas ano passado que tu foi e tu trabalhou lá, né? Fez um free lá numa escola de samba. E, enfim, tu se virou nos 30 Não, através da maquiagem. Olha, uma coisa que eu tenho, assim, é que a gente diz que a gente é desenrolada, né? Sim. E tu falou sobre dar aulas. Eu dei aula 2 anos de uma instituição de ensino e acabei saindo. E eu não esperava, digamos assim. Esperava, mas não esperava. Então, eu me vi, tipo assim, ó, continuo a maquiagem, procuro naquele mesmo impasse que eu já tive várias vezes na vida, procurando estabilidade.
E aí eu tinha uma viagem marcada, que foi essa viagem. Por mim, tinha que cancelar, né? Porque a gente tava numa realidade que não tava podendo, né? Mas eu fui e eu ativei todas as armas que eu tinha. No decorrer da vida, eu fiz 2 cursos no Rio de Janeiro. Comecei a chamar blogueira, chamei meus professores. Falei que eu estava no Rio de Janeiro a trabalho, sendo que eu tinha ido para passear e pular carnaval. Mas eu falei que eu estava lá a trabalho. Até que um professor meu, Leonardo, me ofereceu um trabalho lá, numa escola de samba, pra gente fazer maquiagem num Abre Alas. Foi tudo, né? Tudo. Foi uma experiência incrível pro meu currículo, então, tá ali naquele universo de carnaval, porque, na verdade, eu gosto desse estilo de maquiagem mais artística, né? E foi tudo. Foi uma das minhas realizações que eu nem cogitava sonhar em maquiar na Sapucaí, mas de estar lá, tipo assim, era meu sonho. Sim. E eu sempre digo, né, que a oportunidade, ela vem sempre para quem está pronto. É verdade. E isso mostra o quanto que tu tá pronta para as oportunidades na tua vida, né? Porque além, né, de tu ser uma influenciadora digital, tu é uma profissional, né, da área da maquiagem. Sim. E assim, também como sendo uma influenciadora, é um mundo onde sempre surgem muitas oportunidades, né? E eu acredito que para ti uma coisa vai se ligando na outra, porque uma coisa acaba ajudando, né, em outra. Por muitas vezes eu pensei, tipo assim, ó, eu quero ser uma maquiadora grande e eu quero ser uma influenciadora grande. Então, às vezes eu acho, será que dá pra ser os dois? Porque aonde a gente coloca a energia cresce, né? Sim. E nem sempre eu consigo colocar só energia na maquiagem, porque daí vai pra uma parte mais focada no empreendedorismo e atrair clientes e coisas. E influenciadores é também empreender, mas de uma outra forma. Sim. Só que eu também não consigo abrir mão, porque, tipo, a maquiagem, além de ser uma maquiagem, um serviço prestado, pra mim tem muito significado. Então, hoje, eu me vejo como uma influenciadora da beleza, com foco mais na maquiagem, mas não só na maquiagem, sabe? Por eu ser maquiadora, acaba que é como é que eu vou te dizer? Eu tenho mais... Fugiu a palavra. Domínio. Mas... em relação a ser uma pessoa fora do padrão, a ser uma pessoa que, tipo, não deixa de se sentir bem, se sentir bonita, de empoderar pessoas, eu abranjo não só a maquiagem como empoderamento, mas, tipo, as roupas. O que eu mais escuto até hoje é pessoas que me chamam e falam: nossa, eu acho muito legal que tu usa um cropped. Que pra mim é uma coisa muito normal, mas pra muitas pessoas não é. E com esses comentários eu fui vendo que, tipo assim, ó, a maquiagem que eu faço não é só o glitter que é bonito. É, tipo assim, a pessoa se vê e pensar, tipo assim, eu não preciso ser aquela que eu vejo na capa da revista pra usar essa maquiagem, pra usar essa roupa, pra usar tal coisa. Eu posso ser eu e também usar. Então, eu acho que, tipo assim, é muito... essa questão de nicho é muito limitada à maquiagem, à influenciadora. E tem o mundo inteiro que dá pra abranger, né? Falando sobre a autoestima, né? Porque tu trabalhando com a maquiagem, sendo influenciadora e como tu mesma falou agora, né? Que não está dentro dos padrões, eu acho que isso envolve muito a autoestima, não só, né, das mulheres negras, mas sim de todas aquelas que se identificam contigo. Tu tem, assim, uma noção do quanto que isso representa, né? Da grandeza de tudo isso? Eu acho que eu não tenho noção. Mas eu sei que, digamos assim, o que eu falo tem muito poder, então eu penso muito, sabe? Uma cliente minha, não faz muito tempo, perguntou o que eu faço pra ter essa autoestima. E eu achei isso muito engraçado, porque, tipo, eu também tenho as minhas inseguranças. Eu acho que todo mundo tem. Sim. Só que eu achei interessante as pessoas, por ela perguntar isso, eu acho que eu não transmito tanto. Isso foi uma construção, eu não nasci assim, muito pelo contrário. Pensa que eu vim de uma família muito humilde e eu moro ainda na mesma comunidade, no orfanatrófio, e eu estudava em colégio particular. Então, quando eu estava no colégio, eu era a guria da vila. E na minha comunidade, eu era a patricinha que estava em colégio particular. Então, eu sempre vivi em 2 mundos. Minha mãe é bem humilde. Meu pai
ter um pouco mais de condição. Então, tipo, eu sempre vivi nesse balanceamento. Eu nunca pensei, imaginei que eu ia ter esse poder, sabe? Eu passei 10 anos num colégio de freira, onde meus colegas estão me conhecendo agora, estão me seguindo no Instagram agora, e tipo assim, a Bruna é uma blogueira. Porque eu não abria minha boca, eu não falava nada, eu tinha medo de decepcionar as pessoas, então eu nunca falei nada. Se tu comprasse um presente pra mim que acontecia e eu não gostasse, eu nunca ia te falar. Uma vez cortaram meu cabelo, eu falei que eu gostei, eu odiei. Tipo, são pequenas coisas que é assim, ó, tudo pra não incomodar o outro. Sim. E graças a Deus eu tive uma mãe adolescente, né, de 14 anos. Então ela sempre ficou em cima de mim. Tu tem que falar, tu tem que se posicionar, tu não gostou, não sei o quê. E eu só chorava. Mas eu só chorava pra ela. Fora de casa tava tudo muito bom, tava tudo muito, sabe, bem. E em casa eu chegava e falava, não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei daquilo. E chorava. De tanto ela bater nessa tese de que eu tinha que falar, que eu tinha que me expor, ela criou um monstro. Ela criou um monstro. Quando, ali na fase da adolescência, eu comecei a falar mais e as pessoas se assustaram, né? Porque eu sempre fui a menina doce, Sim. que não falava nada, do nada eu tava respondendo, eu tava mal criada. Foi uma transição bem difícil para as pessoas aceitarem, principalmente as pessoas mais velhas. Tipo, parecia Sim. que ninguém me conhecia, sendo que a minha mãe sabia que eu sempre fui daquele jeito, sabe? Só que eu não transmitia isso. Sim. Levou bastante tempo para as pessoas aceitarem, algumas pessoas não aceitaram, mas foi a melhor coisa que aconteceu. Eu me conheci a partir disso e até hoje eu tô me conhecendo, mas vendo a Bruna de antes de agora são duas pessoas completamente diferentes. Teve a ajuda da minha mãe, teve a ajuda de terapia muito, né? É a questão do autoconhecimento mesmo, que tu vai aprendendo a impor limites, mas não é fácil, é uma construção. E tu tem que tem que querer muito. Sim. Eu também acredito muito que a nossa geração de agora, tá, eu sou mais velha que tu, Tá, mas mas a nossa geração de agora é uma geração onde tá mais em busca desse autoconhecimento, né? Sim. Que as nossas mães, as nossas avós não tinham. Então, tu falando, eu consigo me ver muito assim também em ti, sabe? Porque eu também fui uma criança assim, que Sim. não falava nada, sempre era quieta, não gostava de incomodar, não chorava, aquela coisa toda, sabe? Só que quando a gente começa a se posicionar, parece que as coisas mudam, né? Sim. E quando a gente começa a se conhecer, se posiciona, aprende a falar não é mais aquela pessoa permissiva que só fala assim, que deixa todo mundo fazer o que quer, a gente se torna uma pessoa já vista com outros olhos, né? Sim. Mas quem entende, né, que essa forma não é um lado ruim nosso, mas sim faz parte da nossa personalidade, né? Muda, né? É diferente. Mas, infelizmente, nem todos pensam assim, né? Quando a minha mãe me incentivou e eu realmente me mostrei, ela também se assustou. E ela viu que ela tentou me segurar, porque, tipo, nem ela esperava que... Do nada eu comecei a... Não quero, não vou, ponto. E não era só com os outros da rua, era com todo mundo. E aí ela viu que, tipo assim, não está mais no meu controle. A parte dela, ela fez até ali, ou ela tentava entender. Porque tem isso também, né? A minha mãe vem de uma criação que as pessoas mais velhas falavam que era daquele jeito e ponto. Ela não tinha nem o direito de argumentar. Ela me incentivou a argumentar, mas ela não estava pronta para o argumento, entendeu? E uma vez eu escutei de meu avô que nenhum pai quer um filho inteligente que argumente. Nenhum pai tá pronto para ouvir isso, sabe? E então, eu não sei, eu não tenho filho, mas eu acredito que é assim, porque eu vendo pela minha avó. A minha avó fica em choque comigo até hoje. Sabe? Ela não aceita nada, ela não entende nada, pra ela tudo tá errado. Ela vem de uma criação que a gente tem que viver pra homem, por um homem, por um casamento. E, tipo, não adianta eu tentar enfiar na cabeça dela que as coisas não funcionam assim, porque ela tem 60 e poucos anos e até hoje ela vem repetindo isso. Sim. A minha mãe foi criada por pessoas que pensavam dessa forma. Então, ela me entende, mas ela não consegue aplicar na vida dela. Então, tipo assim, a gente teve por muitos anos embate, hoje ela me respeita, eu respeito ela porque ela é o espelho da criação dela, e assim sucessivamente. Ela me criou
muito poderosa. Isso não quer dizer que ela seja. A minha irmã de 2 anos vem muito pior que eu. Tipo, o despertar que eu tive com 16, 17 anos, a minha irmã já vem com 2 anos. Sim. E eu falo pra minha mãe, eu tô com medo, o que vai ser a Aurora? E como tu falou sobre a terapia, né? Uhum. Tu faz terapia há quanto tempo? Desde 2017, que foi essa transição, eu tava muito mal em relação a tudo. E foi tipo um pedido de socorro, sabe? Foi tipo, eu preciso entrar na terapia, senão provavelmente vocês não vão contar comigo nos próximos anos. Sim. E tipo, por eu ser muito chorona, muito reclamona pra algumas pessoas, como eu argumentava muito, a minha mãe e meu pai achavam que eu era muito vítima. Tudo eu achava que era ruim. Comparado com a criação deles, era aquela coisa assim, ai, mas eu passei por isso e tô bem, sabe? E então eles achavam que se eu fizesse terapia, daí sim que eu ia ficar pior ainda. Então eu tive que chegar num ponto extremo de, tipo assim, vai ser isso ou acabou. Daí eu me inscrevi na terapia, na época eu tinha convênio. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É um processo, tu não melhora no mesmo dia, né? Sim. Mas foi, tipo assim, antes eu era muito revoltada, digamos assim. Quando eu comecei a entender as coisas, eu não sabia lidar com a situação. Tipo, eu era muito reativa. Chegava algo em mim, eu não filtrava aquilo, pensava e depois agia. Já agia de Do primeira. mesmo jeito que chegava, voltava. Então, a terapia me ajudou a, tipo, a entender as coisas. Não que eu concorde. Sim. A maioria das pessoas não concorde, mas eu pelo menos tento entender. Antes eu não estava entendendo muita coisa, sabe? Então, graças a Deus, por mais que eu tenha divergências, não concorde com as pessoas, eu tento entender o que faz aquela pessoa ser daquele jeito, sabe? Sim. Eu acho que a terapia, obviamente, todo mundo deveria fazer. Todo mundo deveria fazer, né, terapia. E nós, né, mais uma vez, né, a nossa geração, ela vem quebrando ciclos, né? Sim. E a terapia é uma delas, porque a minha mãe também é uma pessoa que ela acha que terapia é desnecessário, não precisa, né? Isso é só para quem tem tempo, ela fala assim. Só que a terapia, ela ajuda muito, né? E nós que fazemos terapia, na verdade a gente faz porque sofremos coisas de quem não faz a terapia. Sim. Né? E cuidar da nossa saúde mental é fundamental, né? Principalmente para nós mulheres, principalmente. Eu acho também, além disso, tudo que tu falou, que a gente é a consequência dos traumas das pessoas que nos criaram. Sim. Eu pretendo ter um filho um dia. E eu não quero que ele fale tão mal de mim. Eu acho que, tipo, todo mundo causa trauma em outra pessoa. Sim. Eu não vou ser perfeita, mas, assim, o que puder tá ao meu alcance de eu não transferir tanto, não projetar tanto meus problemas por uma próxima, por um filho futuramente. Eu quero, então, eu invisto muito em autoconhecimento. E isso foi muito importante pra mim, sabe? Porque, por exemplo, hoje eu entendo, minha mãe tinha 14 anos quando ela me teve, entendeu? Sim. Na minha idade, minha mãe tava com 2 filhos. Então não tem como eu cobrar que ela não depositasse tanta responsabilidade em mim, mas eu não quero fazer isso, entendeu? Sim. É aquela coisa de, tipo, eu não preciso passar pela mesma coisa pra aprender. Eu vejo pelo erro dos outros o que eu não quero pra mim. E tu, né, sendo uma mulher negra, né, como tu falou, venho de uma região periférica, né, cresceu entre esses dois mundos. Hoje, né, o teu trabalho, ele te dá acesso a vários lugares, né, Sim. várias oportunidades, acesso a pessoas também, né, tanto o teu trabalho como maquiadora, como o teu trabalho como influenciadora. Algum dia, assim, tu imaginava que tudo isso ia acontecer e que não digo que de uma forma rápida, porque eu sei que nada foi rápido, né? Mas agora, nesse momento, assim, tu acha que teria acontecido tudo isso se tu não tivesse seguido esse caminho, por exemplo, se tu tivesse seguido um outro caminho? Com certeza não, sem dúvidas nenhuma. Tipo assim, eu sempre senti, que nem eu falo pra algumas pessoas próximas,
Eu sinto dentro de mim, sem ter nenhuma prova concreta, parece até que eu sou uma louca, porque eu não tenho nenhuma prova, tipo assim, um sinal que isso vai acontecer. Mas eu sinto dentro de mim que, tipo, eu tenho um propósito de vida e que vai acontecer algo muito grande um dia. Não sei, fontes da minha cabeça. Mas eu nunca tive nem a ousadia de sonhar que tanta coisa ia acontecer, porque na realidade que a gente vive não é loucura tu sonhar. Sim. Ainda mais porque, por mais que eu, dentro de mim, sinta isso, eu acordo numa casa com pessoas que não sonham, que se acomodaram com a realidade delas. Eu não sei se eu tô errada ou se elas estão erradas, não sei o que é pior, a gente aceitar as condições ou a gente pensar fora da caixa. Então, assim, é difícil tu se manter positiva projetando coisas grandes quando tu tá te vendo num lugar pequeno, sem perspectiva, e quando tu não tem um exemplo, né? Eu não tenho nenhum exemplo próximo, familiar, de pessoas que chegaram no lugar que eu quero chegar. Então, pelo menos uma vez no ano, tem uma crise existencial de, tipo, será que vai acontecer mesmo? Ou será que um dia eu vou pensar que, nossa, nadei, não cheguei a lugar nenhum? É triste, mas a gente só tem... Não sei se é só essa vida que eu tenho. Mas eu vou usar essa pra pelo menos tentar, né? Mas também tem uma outra coisa, né? Claro, tu tem esse sentimento que de algo muito grande vai acontecer. Eu também acredito, né, que essa coisa muito grande um dia vai acontecer. Só que claro, a gente nunca sabe quando, nem como e nem o que é. Sim. Porque a gente pensa, né, porque quando eu vencer, porque quando eu conquistar tal coisa, mas a gente nunca sabe o que é esse vencer Não. e o que é isso que pode acontecer na nossa vida. Mas também olhando, né, pro caminho. Com certeza. Até agora, tu já conquistou, tu já teve várias conquistas, né? Já conquistou muitas coisas e já passou, digamos que assim, na frente das pessoas da tua família, né? Como minha mãe engravidou cedo, eu gosto de ressaltar isso, é automático que as pessoas projetavam que eu também iria engravidar cedo. Que é assim, né? Essa mãe engravidou. Então eu cresci ouvindo que eu ia engravidar, que eu não ia terminar colégio, que eu não ia isso, que eu não ia... Quando eu ganhei uma bolsa na universidade, nossa, parecia que tipo... como assim, sabe? Porque eu nunca fui tipo, aquela pessoa que todo mundo... Hoje as pessoas me veem, tipo, a Bruna consegue tudo que ela quiser. Hoje as pessoas... Eu acho muito incrível isso. Porque não foi sempre assim. Antes as pessoas não tinham perspectiva nenhuma. E eu amava. Porque eu adorava que me subestimassem, sabe? Porque daí do nada eu vinha com uma bolsa da universidade, com coisas assim. E daí foi tantas pequenas, grandes conquistas que foram acontecendo que eu parei de ser a invisível, a que, tipo, passava batido. Eu cresci com exemplos de familiares que, tipo assim, a família investiu, ela vai ser grande, ela vai ser isso, a minha filha vai ser isso. Eu não fui esse exemplo, eu não cresci com essa projeção. Era tipo assim, se eu passasse no colégio, tava ótimo, ponto. E pra mim tava ótimo. Eu não gosto de ser cobrada, eu gosto de... Sabe? De Ninguém deixar as espera. coisas acontecerem. Exatamente. Então, como aconteceu essas coisas, começaram a me ver de outro jeito. Não sei se isso é bom ou é ruim também. Mas, voltando à pergunta, cada pequena conquista, quando acontece, por mais que é o que eu mais quero, eu não consigo comemorar do jeito que eu penso que eu comemoraria. Eu já penso de novo que eu tenho que fazer algo. Porque jamais eu ser ingrata. Eu choro toda vez, agradeço e tal. Mas na nossa realidade, tem coisas que precisa ser, digamos, mensurável. Tem coisa que eu não consigo mensurar. Exemplo, a minha avó nunca apareceria numa TV, nunca seria reconhecida por uma marca, nunca. É uma coisa grande para a realidade, mas o meu sonho é, tipo, mudança de vida no quesito financeiro, sabe? Tem muito reconhecimento, coisa que, ego ajuda muito, visibilidade ajuda muito. Mas o meu sonho é que, pelo menos, a minha avó não morra antes de eu consiga mudar a realidade dela, sabe? Sim. E ainda isso eu não consigo. É aquela história, né? Quem vence se tu vencer? Muitas pessoas vencem se a gente vencer, né? Ontem mesmo eu vi eu até compartilhei nos meus stories um vídeo do influenciador falando o quanto é diferente para nós, que somos influenciadores, né? Criadores de conteúdo negros, né? A diferença
que é para nós? Porque para nós, se a gente faz um trabalho, aquele valor daquele trabalho já está destinado, porque tem que pagar isso, pagar aquilo, pagar aquilo outro. Demora um tempo, né, para nós. Vou investir com o meu dinheiro, ou eu vou comprar equipamento. É óbvio, é necessário? É necessário. Só que para nós isso acaba ficando em segundo plano, porque a gente precisa primeiro sobreviver para depois fazer outras coisas, né, com o nosso dinheiro. E é bem isso que tu falou. Mudar a vida financeiramente é um grande objetivo, né? E, tipo, eu não quero que em momento algum pareça ingratidão. Eu sou muito feliz com todas as portas que se abrem. Só que ao mesmo tempo as pessoas te olham no holofote, nas vitrines e pensam que tu tá... Nossa, a Bruna tá rica. Tá rica. Tá Sim. estourada. E nem tudo é dinheiro. É só uma oportunidade. Exato. Tipo assim, ó, a minha vida... não vou dizer a mesma, só que eu tenho oportunidade de estar em lugares legais, Sim. sabe? Eu tenho oportunidade de representar marcas e tal, mas não necessariamente eu tô ganhando mais do que alguém que trabalha num CLT, numa coisa assim, sabe? A diferença é o status, é o local. E eu fico muito feliz de ter essas oportunidades, mas ainda, que nem eu disse, eu não consegui sair da comunidade que eu moro desde quando eu nasci. Sim. Quando isso acontecer... Daí, talvez eu consiga dizer, não, Aline, agora eu tô realizada. Eu comprei meu apartamento, comprei meu carro, tirei minha avó da área verde. Sim. Sabe? Mas... É um caminho, né? Mas eu tenho plena certeza que tá no caminho certo e que na hora certa, né, tudo isso vai acontecer. E a gente se cobra muito, né? Sim. Justamente porque... Eu tento, assim, ó, não olhar a grama do vizinho, porque cada um sabe a sua. Mas a gente sabe que tem diferença. A gente sabe que, tipo, tem pessoas que tem perfis que vendem mais. Sim. Que chegam lá mais rápido. Claro. Tem várias questões que a gente pode ficar o dia inteiro falando. Mas é aquilo, se eu pensar nisso, a gente desiste, né? Então, é colocar tijolinho por tijolinho, que uma hora as coisas vão acontecer. E aquela intuição, sem prova nenhuma, vai chegar. Vai chegar. Então, Bruna, aqui não é só nosso público que tem voz, né? Os convidados também. Então, tu pode fazer uma pergunta pra mim. Que pergunta que tu faria? Como a gente tá nessa linha de autoestima e empoderamento para mulheres negras, e eu também te acompanho nas redes sociais, eu sei que nos últimos anos tu deu um glow up total, não só no externo, mas como no interno. Eu queria saber como que foi o teu processo com a tua autoestima, com o teu autocuidado, enfim. Então, né, eu passei por um processo bem longo, né, eu fui mãe 4 vezes e durante muitos anos eu esqueci, né, da mulher que eu era e depois da minha separação foi onde eu comecei a me enxergar mais, sabe, olhar mais para mim e percebi o quanto eu não me conhecia. Então, foi um processo bem grande, assim, de autoconhecimento mesmo, né? Foi um processo de dentro para fora. E quando eu tava, digamos que curada, né? Foi onde começou a transparecer do lado de fora. Onde eu tive mais vontade de me cuidar, né? A olhar mais para mim, a cuidar cuidar do meu cabelo, cuidar da minha pele, cuidar de mim, né, em todos os sentidos. E foi um conjunto, sabe? Foi um processo de cura, assim, interno que resplandeceu, assim, do lado de fora e que é a mulher que eu sou hoje. Eu quero, Bruna, que tu deixe um recado, né, para todo mundo que tá assistindo, um recado para as mulheres, né, que estão acompanhando e que te acompanham também. Então, gente, eu não sou nenhuma expert, mas com a minha vivência de vida eu acredito que eu aprendi bastante coisa. E o conselho que eu tenho, primeiramente, não é egoísmo pensar em si mesmo. A gente cresce ouvindo que a gente tem que se doar para outras pessoas, mas ninguém vai conseguir ajudar outra pessoa sem estar bem. Então, invista em si, anota teus sonhos, pensa o que é viável. Não, por maior que seja, tenta fazer um mini projeto para que faça acontecer. Eu acho que a gente fica muito limitada nos nossos sonhos, nos nossos pensamentos. E que nem eu disse anteriormente, a vida é uma só. Tu pode perder tua vida inteira pensando que não vai acontecer ou tentando.
E é isso. Então, Bruna, deixa as tuas redes sociais para que as pessoas te conheçam mais, né? Vocês me encontram no TikTok, no Instagram, como I am Bruna Gabriela. Se digita IAM Bruna Gabriela. E no Twitter, BRUGLR. Então, gente, foi isso. Muito obrigada por todo mundo que está aqui até agora assistindo. E esse foi mais um Na Presença da Mãe Crespa.